Até amadurecer, a gente sofre. Eu, quando jovem, na verdade, eu era muito requisitado na parte de comunicação, né? A gente é ousado, né? Tem toda a energia, moleque, entendeu? Então, eu tinha um defeito grave, eu vivia pedindo aumento. Toda semana eu estava pedindo aumento. Era difícil a semana que eu não batesse na porta do diretor, Paulo. Eu queria conversar com o senhor. Eu estou querendo um aumento. Eu concluí com o tempo que não era, na verdade, o dinheiro que eu queria. Eu queria era o reconhecimento profissional. Porque o reconhecimento de ouvintes, entendeu? De pessoas que te paravam na rua, restaurantes que você ia, você já era uma pessoa conhecida. Então, esse reconhecimento do público também que te ligava, isso eu já tinha. O que faltava para mim era o reconhecimento financeiro do dono da rádio. Então eu estava toda semana pedindo aumento. Tinha amigos que me encontravam no corredor e falavam: e aí, bom dia, você já foi lá pedir aumento? Era assim. Aí eu estava trabalhando numa emissora muito famosa, muito importante, a primeira do ranking, e eu tinha um programa assim de muita audiência, como todos dali tinham, né? Eu entrava da 1 às 2h30 da tarde, mas às vezes das 2h30 que entrava após o meu programa também não vinha, eu ficava até às 4 e eu cobria férias do outro, às vezes ficava até às 6, então eu ficava a tarde inteira naquela rádio. Chegou a acontecer isso, mas o meu programa mesmo era da 1 às 2h30, só trabalhava esse horário na rádio. Aí aconteceu que eu fui um dia lá pedir aumento pro gerente. Entrei na porta da sala dele. Ele falou: já sei o que você veio fazer aqui. Você veio pedir aumento. Eu não vou te dar aumento. Aí eu falei: olha, eu preciso ganhar um pouco mais. Então, eu preciso que você me aumente. Ele falou: olha, se você quiser ganhar um pouco mais, ele foi bem direto. Ele falou: arruma uma outra coisa para fazer. Você junta o que você ganha aqui com o que você ganha da outra e aí tua renda melhora. Eu falei: mas então Ele falou: você tem um tempo livre, o que você faz de manhã? Arruma outra coisa, meu. Pega 2 serviços, para de vir aqui. Dá licença que eu tô ocupado, cara. Aí eu fiquei pensando aquela noite no que ele tinha falado e eu falei: ele tem razão, cara, eu preciso arrumar um outro trabalho. Quando foi no outro dia de manhã, eu fui bater na rádio concorrente para falar com o dono da rádio. Quando o pessoal me viu na recepção, a rádio é assim, todo mundo se conhece, né? Operador que trabalhou aqui já trabalhou lá, já trabalhou lá, já trabalhou lá. E é assim com o pessoal do escritório, com locutores. Então é difícil todas as pessoas de comunicação não se conhecerem. Então quando eu cheguei, eu tinha um programa muito famoso à tarde, na primeira, e eu fui na segunda, que as duas brigavam pela audiência. E eu fui na segunda, que era a 710 Globo, do Sistema Globo de Rádio, e eu fui lá. Quando me viram na recepção, como é que você está? Então, lá no Brasil me chamam de Eduardo. E aí foram falar pro dono, falou: Eduardo tá aí. Será que ele saiu de lá? Eu falei: não sei, ele tá aí. Manda ele vir aqui. Aí fui lá, tomei um café com ele e tudo. Eram umas 9h30 que eu cheguei lá, mais ou menos. Aí eu falei pra ele, olha, eu fui sincero. Falei: olha, eu tô precisando ganhar um pouquinho mais, porque lá eles não me dão aumento. Então o cara falou pra mim, o gerente lá fulano e tal, falou que para mim arrumar um outro serviço para eu vim aqui para ver se você quer que eu trabalhe para vocês na concorrente. Aí ele me perguntou, na verdade, quanto eu ganhava, e eu disse. Ele falou: então eu pago a mesma coisa que ele está pagando lá para você fazer de manhã aqui.
Eu falei, beleza, quando você quer que eu comece? Ele olhou no relógio e falou, daqui 10 minutos. A gente é moleque assim, né? Não pensa nada assim. Ética seria se eu não tivesse ido falar com o dono lá. Eu fui, ele mandou procurar outro trabalho para melhorar minha renda. Eu fui na concorrente, era o que eu sabia fazer. Quando foi 10 da manhã, 10 minutos depois, só deu tempo de assinar lá a parceria. Eu comecei na 710 Globo. O programa ia ser das 10 até meio-dia. Eu saía meio-dia, ia comer alguma coisa e entrava 1h30 na concorrente. 10 horas começou o programa. Todo mundo assustou quando me viu no ar, porque um dia anterior tinha acabado de me ouvir na outra. Enfim, no mínimo pensaram, ele saiu de lá. No estúdio da emissora tinha o telefone que você atendia o ouvinte, né? Porque tinha secretária, mas a gente gostava de falar com o ouvinte. E tinha um segundo telefone que era o interno, que se falava dentro da emissora. Eu comecei o programa às 10. Quando foi umas 10h45, 10h50 mais ou menos, tocou o telefone interno. Eu tenho mania de pegar o telefone e falar meu nome. Lá eu dizia Eduardo. E a telefonista, quando soube quem era que queria falar comigo, ela nem anunciou, ela passou direto. Eu estou terminando de fazer a comunicação lá, da chamada do negócio lá, quando de repente cortou, tocou o telefone e eu atendi. Eu falei, Eduardo. A voz do outro lado, ela disse, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Na verdade, hoje eu penso que foi um tremendo gesto de ousadia. Eu fiz isso para chocar mesmo. Porque era o meu grito de revolta. Pô, eu sou um profissional da tua emissora, trabalho para você, te dou toda essa audiência, ganho pouco, porque as pessoas que fazem comunicação no Brasil trabalham pouco e ganham pouco. Essa é a pura verdade. Você tem que vender, você tem que ter parcerias de cota, você tem que fazer todo um trabalho de muitos anos para começar a ganhar mais ou menos ainda, não pensa que é milhões. Então todo mundo que faz rádio, tudo bem, trabalha pouco. Eu entrava a 1, saía às 2h30, tinha todo o tempo do resto livre. Você podia trabalhar em outras coisas, como eu fazia, trabalhava em jornal, em determinadas épocas, trabalhava em rádios, em outras cidades, mas na concorrente direta ninguém nunca fez isso naquela cidade. Quando eu estou falando com ele, eu falei, quem está falando? Porque você está naquela empolgação do programa, né? Ele falou, responde para mim, o que você está fazendo aí? É o fulano. Nisso, o operador que estava lá, que já tinha trabalhado comigo em outras rádios, já tinha aquela intimidade, ele falou, vamos, que ia ter que entrar de novo. Eu falei, só um minutinho, coloquei o telefone do lado. Ele abriu, aí eu metralhei, né? Eu falei, eu queria mandar um abraço pro diretor fulano de tal, da rádio tal, que tá aqui ouvindo a nossa programação. Aí eu disse assim, você também ouve a Globo, hein, meu? Foi difícil porque, além de eu ter feito o gesto de ousadia, eu também dei uma nele no ar, né? Aí foi aí que o caldo entornou, na verdade. Porque quando eu pus o telefone lá e eu fui pro ar, eu falei na hora, eu queria mandar um abraço pro fulano de tal, diretor da rádio e tal. Você também ouve a Globo, hein? Mas eu falei já. E ele ficou bastante chateado.
Muito bem. Quando eu saí do Sistema Globo de Rádio, da 710, era meio-dia. Eu desci direto para outra emissora de rádio. Quando eu cheguei na outra emissora de rádio, era uma escada que subia. E no fim da escada tinha a mesa da recepcionista. Quando eu cheguei, tinha um segurança na porta. E ela olhou para o segurança e falou: olha, Eduardo, você não vai poder entrar porque você precisa primeiro passar na sala do fulano, aquele que tinha me ligado. Nessa altura do campeonato eu já percebi que estava tudo perdido mesmo. Falei, perdi, aqui já era. Falei, bom, então vou terminar o que eu comecei, né? Quando a recepcionista tocou o telefone, falou, Eduardo, pode entrar. A hora que eu entrei, eu já entrei falando, falei, e aí? Já conseguiu o aumento? Já conseguiu o aumento? Eu nunca vi assim tanto ódio nos olhos de uma pessoa como eu vi daquele homem naquele momento. Ele estava muito alterado, entendeu? Muito alterado. Por eu ter a ousadia de ir para concorrente, de eu ter falado aquilo que eu falei no ar dele, que ele também era ouvinte da concorrente, e por eu ter entrado na sala dele e perguntar se ele já tinha me preparado o aumento. Né? Foi o fim da linha ali. Não tem mais o que contar, porque na discussão ele disse para mim que eu estava demitido, despedido, né? E eu falei para ele, mas eu não sou culpado, eu fui sincero, não é falta de ética, eu vim perguntar para você como é que você podia fazer para melhorar. Você falou que eu podia arrumar outro emprego, eu não sei fazer outra coisa, eu fui fazer o que eu sei fazer. Mas na concorrente... Mas enfim, e aí eu desci a escada, né? Me despedi do pessoal, nem peguei nada, não entrei, não deixou mais entrar lá. E aí o segurança, dei um positivo para ele, desci, ele fez assim com a cabeça, né? Era terrível, né? E lá de cima ele foi lá, acho que para mostrar para os funcionários dele, né? Ele gritou: você nunca mais trabalha aqui. Depois tudo se esquece, né? O tempo passou e depois eu voltei e trabalhei mais 2 vezes nessa mesma rádio. Até amadurecer, a gente sofre.